Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio no ar com Elas é Assim. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Gente, antes de começar esse podcast, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da conexão, do network, sobre vidas e sobre pessoas. Como é importante a gente se conectar. Hoje, os convidados de hoje foi uma conexão. Foi uma conexão de network. Olha que legal. Foi o poder do network que ele abre tantas portas. E você que empreende, você que é empresário e ainda não participa desse tipo de movimento, não perca tempo. Aqui é uma porta aberta para network, é uma porta aberta para você falar do seu negócio. E hoje estamos aqui com dois convidados super especiais. Eu vou ler um pouquinho aqui, porque são dois, né, gente? Vamos lá. Tatiana, 46 anos, começou na vida do empreendedorismo aos 9 anos, sem ela saber o que era empreender, Sim. né? Então, ela começou vendendo cachorro-quente com a mãe dela, dali por diante empreendeu, foi Nunca mais CLT, parou. voltou para o empreendedorismo. E também o Gabriel, de 31 anos, tatuador. Ele trouxe aqui vários casos sobre autoestima, que acho que é parecido ali com o que vocês dois trabalham, que a gente vai falar durante esse podcast. E aí a gente quer saber tudo. Sejam muito bem-vindos, Tati e Gabriel. Bem-vindos. Olá, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? As portas abertas, né? O network é muito importante, a fala, né? Com que a gente se apresenta também. E esse foi o nosso início, né? O meu início, né? De vida, aos 9 anos. Comecei a empreender, né? Meu primeiro emprego foi no carrinho de cachorro-quente. Confesso que eu comia um e vendia o outro. E ali a gente começou a vida, né, do empreendedorismo e muitos anos CLT. E agora a gente quer empreender novamente, começando com a vida do empreendedorismo. Que legal, né? E aí, Gabriel? Meu e Gabriel. você? Bom, eu, vou falar mais assim só do começo da Tatu, né? São 10 anos aí de trajetória, tudo aconteceu de uma forma bem louca na minha vida, né? Inesperada, que no caso foi uma depressão, né? Que aconteceu lá em 2015, de acordo com outro trabalho que eu possuía. E aí acabou acontecendo, né? Essa minha paixão pela arte desde quando eu era criança. E aí eu ganhei uma máquina, né? De presente ali, uma pessoa inesperada me presenteou. Eu acabei amando, né? Essa arte, essa história, esse lifestyle, né? De vida. E eu acabei amando e estou aí, 10 anos aí no mercado. Olha, numa doença, né? Ele Isso. descobriu Viu a oportunidade que, Foi muito legal. que cara. legal. e abraçou. Sim. E a Tati, quando é que foi, Tati, a sua virada de chave? Porque pelo que nós conversamos ali nos bastidores, falamos já que a Tati começou a empreender com 9 anos, comendo um cachorro-quente, vendendo outro. Sim. Quem nunca? Quem nunca? Imagina se a gente vendesse roupa, joia, a gente já também Nossa, ia que vender uma. delícia! Imagina, é o que Jeito. você passa, não é verdade, Tati? Sim. Ô, Tati, então você veio ali já do empreendedorismo da sua mãe, depois você passou uma trajetória também empreendendo em outros nichos. Sim, sim. Foi pro CLT, hoje você empreende de novo com moda, você é sacoleira. Quando é Sim. que foi a virada de chave ali pra você falar, eu preciso investir no meu sonho, eu preciso me conectar com as pessoas porque eu sei o bem que eu faço a elas? Sim. Na verdade, quando você trabalha com moda, você trabalha com sonhos, né? Na verdade, quando você trabalha para as pessoas, sou muito grata a todas as portas que me foram abertas, né? Em todo o tempo, né? No CLT, porque foi ali que eu peguei toda a experiência de vida que eu tenho hoje na minha parte profissional. Mas a questão do empreendedorismo é você ter o seu próprio tempo, né? Você poder fazer aquilo que você ama sem prestar contas, né? É muito difícil. Ali quando você é CLT, você tem obrigações. Você não trabalha por amor, né? E quando você trabalha por amor, você não trabalha. Você faz aquilo que você gosta, então você também tem a sua diversão. Você, sei lá, ajuda outras pessoas, é diferente, né? Trabalhei muitos anos como gestora comercial, como vendedora, né, na parte do CLT, e tem mais ou menos 1 ano e meio que eu me tornei consultora de moda, né, vulgo sacoleira, né, eu vou até a casa das pessoas, levo os meus produtos, ali a gente dá uma assessoria para as clientes, não só de roupa, como biju, sapatos também, bolsas. Então, assim, a parte o ramo da moda, ele abrange várias coisas, né? A parte de colorimetria, onde você fala para a cliente, você faz aqueles testes de cores,
o que combina ou não. Eu procuro não visualizar o dinheiro, e sim o valor daquilo que você faz. Se eu for valorizar dinheiro, a cada esquina tem uma porta aberta. E não é dessa forma que eu quero ser vista por elas. Eu quero ser vista como a consultora de modas e aquela que não quer só ganhar dinheiro, né? Quando você empreende nesse ramo, quando você não tem uma porta aberta, você vai até as pessoas e ali você também é uma psicóloga. Você bate papo. Às vezes você chega na casa da cliente assim, 13h, você vai embora 5h. Mas ali ela fala de todos os problemas que ela tem, então você acaba que se suprindo daquilo, levando exemplos, levando gratidão, porque elas são muito gratas, as clientes são muito gratas. E assim, eu tenho só que agradecer esse nicho que me deu todo esse conhecimento, né? E é muito importante você trabalhar com o próximo. Sou cristã, gosto daquilo que eu faço, sempre trabalhei bastante para a obra de Deus. Isso não tem nada a ver com o ramo do empreendedorismo, mas para mim o Senhor Jesus, ele toma conta da minha vida. Eu estou aqui porque ele me permitiu estar, né? Então, ele sempre coloca as pessoas certas, assim, na minha vida, para que eu trabalhe. Então, é muito gratificante a gente ter essa questão de querer começar a trabalhar com aquilo que você ama. Para que você não trabalhe, né? Que seja algo prazeroso, né? Também. Sim. E é uma troca de oportunidades, tanto a Tati quanto o Gabriel. Quando a pessoa abre a porta da casa dela, ou quando vai até seu estúdio, que nós já vamos falar também, de alguns casos e tudo isso, é a oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho, a sua expertise, o que você pode fazer para ela, mas também ela te dá uma oportunidade para se conectar, e aí ela se torna aquela cliente fiel. Sim. Porque uma vez que você faz todo esse acolhimento, toda essa conexão, ela não vai te trocar, eu brinco muito que os nossos clientes, eles nos vendem. Exato. Então, na medida que eles são acolhidos, que a gente entrega um produto de qualidade, ele vai voltar, ele vai fidelizar e ele vai te vender. Então, é oportunidade para as duas pessoas. Quem tá te recebendo na casa, de ter todo esse acolhimento, essa terapia que a gente brinca também, que a gente faz com os nossos clientes. Sim. E ela também te dá a oportunidade de você mostrar o trabalho. Exato. Na verdade, hoje, o boca a boca é a sua maior divulgação, né? O boca a boca. Tanto que eu não tenho rede social ainda, estou trabalhando na rede social, estou, né, criando meu Instagram ainda, né? Na verdade, já foi criado, mas nós estamos estruturando, né, a questão do logo para ficar algo um pouco mais profissional. Mas, assim, o que eu busco não é só o ramo do profissionalismo. Eu gosto mesmo desse tete-a-tete com o ser humano. Estar ali, essa troca, como você falou, né? Porque quando elas nos recebem, elas também estão abertas a nos acolher, né? É uma troca. É uma troca. Elas ajudam com que nós paguemos as nossas contas também. Então, é aquilo da gente ser muito grata. Como eu falei, a gente está estruturando, né, essa questão da rede social. Eu só trabalho com indicações hoje, né? E é isso. Que bom. E assim, vamos falar, já que a gente está falando de pessoas, de conversas, né? Eu quero saber de ambos, assim, se vocês já pegaram alguém compulsivo, com compulsão. Não, eu só vou comprar para conversar, eu só vou comprar... O Gabriel tem umas histórias legais também. Conta para nós. Então, Gabriel, começa você falando. Olha, então, essa é algo muito importante, né, que você citou aqui. Teve um caso, em 2018, que eu fiz uma tatuagem em uma pessoa que foi fazer uma homenagem, né, a um filho que foi assassinado. Então, assim, as homenagens dentro do estúdio, né, de pessoas falecidas, é algo bem comum, né? E eu acredito que aquilo é muito delicado de se fazer. Porque a pessoa, ela tá ali em um momento difícil, delicado. E ali você tem a relação, eu acredito que um propósito, né, como ser humano. E ali acredito que não só como profissional. E ali fazendo, né, essa tatuagem nessa pessoa, eu vi essa pessoa de uma forma, como é que eu posso dizer? Ela estava precisando mais de uma conversa, acredito, do que a própria tatuagem, né, a homenagem que ela queria fazer ali no momento. E aí eu percebi que ela, no mesmo instante, ela começou a querer fazer outros orçamentos, né, em lugares estranhos, para fazer a tatuagem, e ali eu acredito que foi uma forma da gente estar mostrando esse nosso propósito, né? O propósito pelo qual eu virei tatuador, que não era só pela arte, né? Não era só pelo fato ali de estar tatuando pessoas e ganhando dinheiro,
mas a forma da gente tá mostrando o amor de alguma outra forma, né? E ali, no caso, ela só fez uma tatu, que foi algo delicado, era o nome, e acabou ficando uma amizade. Inclusive, ela é minha amiga até hoje. E você já chegou a cortar muitas tatuagens? Por exemplo, alguém vai com um desenho num lugar e você falou, aqui não, essa tatuagem não vai ficar legal. Você tem essa característica de até, de repente, instruir, esse lugar vai ficar mais legal essa tatuagem? Como que é? Porque você faz um trabalho super personalizado para os seus clientes. Sim. Conta um pouquinho como é que você atende lá no seu estúdio. Olha, então, a princípio a pessoa ela vem ou através de uma indicação, que na maioria dos casos é assim, né? E outra pelo WhatsApp. E ali no caso, né, quando às vezes a pessoa ela manda para você uma foto, um orçamento, e aí você tem às vezes você não sabe ali muito bem a estética da pessoa, né? Não sabe se ela é magra, se ela é gorda, enfim. E ali na hora do vamos ver, né, que você pega o iPad para você fazer uma edição, a gente vê que não cabe, né? A tatuagem fica estranho, até a forma da pele, a anatomia. E ali nesse caso, o que entra a personalização para mim? Como você perguntou. E ali você tem que dar a relação de você ser profissional, né? E falar assim, não, eu não vou fazer isso daqui, até porque, assim, existem as técnicas e nós sabemos pelos estudos o que fica para sempre e o que a longo prazo ele se distorce, ele vai embora. Como no caso os dedos, né? Por incrível que pareça, sou um tatuador que eu não tatuo o dedo. Porque borra, some, né? Só que existem alguns organismos que se mantêm, né? Só que é uma roleta russa. Então, assim, se der certo, vai dar muito certo. E se der errado, vai dar muito errado. Deu meio certo e meio errado. Mas é muito importante porque muitas vezes a pessoa vai pela primeira vez fazer a tatuagem, que foi o caso de vocês se conhecerem, que vocês vão contar também. Sim. E muitas vezes a pessoa vai ali com aquela vontade, ou que foi um plano ali do passado e ela tomou a coragem, e às vezes ela nem imagina como é que vai ficar, como que é o desenho, vai ser em norte. Sim. Então, essa parte de consultoria, esse seu cuidado com o cliente, eu acredito também que é o que faz ele retornar, que é o que faz ele te indicar. E não é todo lugar que se trabalha desse jeito, tanto em loja de roupa, quanto tatuagem, quanto estúdio fotográfico e tudo mais. Então, parabéns e continue com essa consultoria aí personalizada que você só vai ganhar. E faz toda a diferença, né? Faz. Inclusive, né, até colocando um detalhe, foi muito legal o que você falou, porque, assim, são 10 anos de tatu e são 10 anos, assim, meio que longe das redes sociais, né? Então, assim, tudo que foi feito, estruturado até hoje, foi no olho a olho. E eu acho isso muito importante, né? E até, assim, o passar do tempo, hoje, né, me fez ver a proporção que meu trabalho pode chegar com o propósito que eu tenho, usando as redes sociais, né? Exato. Porque as redes sociais, pra mim, não vou mentir pra você. Pra mim era uma forma de você colocar uma roupagem, né? Um personagem, algo que eu não quero ser, né? É algo que tá fora do meu propósito de vida, até pela forma como eu me tornei um tatuador. Então, assim, quando eu conheci a Tati, eu acho que isso daí só veio à tona. Inclusive, a gente se conhece já tem uns 6 anos, né? 6 anos. Acho que uns 6 anos. 6, 7 anos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse encontro, que hoje vocês são até parceiros de trabalho, lidam com a autoestima das pessoas. Sim. Olha, eu completei 40 anos e era algo assim que eu tinha muita vontade de fazer na adolescência e não tive coragem ali por conta de algumas situações. E eu falei, não. 40 anos, eu tô na idade da loba, agora eu vou fazer uma tatuagem. Cheguei no estúdio do Gabriel, né, por indicação, uma indicação bem legal. E ali a gente se conheceu e desde então a gente tem uma conexão muito grande, assim, porque é o que ele falou, o trabalho dele é muito personalizado, né? Eu já tive vontade de fazer algumas artes e ele não é legal, não, isso não, isso não. Então, assim, além dele ser incrível, assim, uma pessoa maravilhosa, ele não visa só o dinheiro, né? Por isso que a gente tem essa conexão tão legal, né, Gabriel? Porque não é a grana, é aquilo que agrega para a nossa vida, assim, a nossa vida cotidiana mesmo, né? A gente conversa bastante e... Nossa, eu me lembro que a primeira vez foram 7 tatuagens, né, Gabriel? E foi conturbado, né? Fala a história do homem morto lá. Meninas, eu cheguei no estúdio do Gabriel, ele tatuava... Na época ali, na Adriático, né, Gabriel? Isso. E ele tatuava o estúdio dele era dentro de um apartamento ali, numa gama de apartamentos ali. E pasmem, quando eu cheguei, um senhor
morto. No apartamento, no prédio? No prédio, na entrada do prédio, assim, bem na entrada do bloco que ele tatuava, gente. Sério. Você falou, é um sinal pra eu não me tatuar. Não, eu fiquei com muito medo. Eu falei, não, alguma coisa tem de errado, né? E ali teve toda aquela movimentação, né? Eu acho que ele faleceu de infarto, né? Foi uma coisa, assim, bem medonha mesmo. E ali, eu cheguei, acho que eram umas 8 horas da noite, né, Gabriel? Pra era bem tatuar. então. Bom, eu saí de lá às 5 horas da manhã, né? Você fez isso até de também, tatuagens Até num dia? Num dia. Foi eu e minha filha. Ficamos lá, conversamos, nos conhecemos. Nossa, aí foi assim, uma Muito legal. empatia inicial, assim, uma conexão incrível. Falei, nossa, esse cara podia ser meu filho, né? Nossa, amei Foi, ele de ó. início, assim. Que legal. Porque o trabalho que ele apresenta, que ele faz pra gente, assim, é bem personalizado. Ele trabalha muito com essa parte do desenho, né? Tem coisas que ele não faz realmente, como ele Sim. falou. Eu nunca quis tatuar o dedo, viu, gente? Nunca, tá? Por favor, não tatue o dedo. Mas ele dá essa assessoria pra gente, sim. Que Ele legal, E né? dali pra cá, todas as tatuagens que eu tenho no meu corpo, não me lembro quantas agora, acho Ixi. que mais de 20. Se na primeira fez 7, Mais de passaram 6 20, anos, vamos fazer uma sim. conta rápida. Não, Gabriel, só ele me tatuou até hoje. É o que a gente sempre comenta. A tatuagem, ela é uma conexão, mesmo que não seja uma conexão carnal, você fica muito próximo à pessoa, né? Então é uma energia, né? Aquilo que, sei lá, se não for uma troca muito pessoal. E a tatuagem, ela muito- conta história. A Na medida tatuagem que conta ele fica história. sabendo o porquê você quer fazer essa Sim, tatuagem. As tatuagens sim. que eu tenho também, todas têm, cada uma tem a sua história. Exatamente. Então, eu acredito que essa consultoria, e na medida que a pessoa conta por que ela tá tatuando, aonde você já cria essa conexão com ela. Sim. E fica sabendo, entra na vida dela. Com certeza. Um grande exemplo, né, que você acabou de falar, um exemplo, quando a pessoa ela vai até mim, é como você montar uma casa, né? Você tem ali um exemplo que talvez um quadro não combine com aquele ambiente que você quer colocar, né? Então a tatuagem tem muito disso, né? Quando eu conheci a Tati, eu falei assim, rapaz, essa mulher vindo fazer essa tatuagem aqui é primeira, né? 40 anos. Não dá Vamos pra fazer qualquer 7. coisa, né, meu? Peraí, vamos com calma. Pra falar a verdade, ela queria fazer mais, tá? Mas foi cortado. Daí eu falei, calma, Foi. vai devagar. E até porque, assim, tem aquela relação do depois, né? Do pós. Porque ali no momento tudo é lindo, maravilhoso, só que o pessoal não posta isso depois, né? É só foto, edições, né? Instagram. E naquela época que a gente se conheceu, foi ali antes da pandemia, e a tatuagem ela estava vivendo um outro mercado, né? Hoje o mercado da tatu mudou muito. Muito. Mas o que eu sempre prezei é que existem determinadas tatuagens e styles, né, do desenho que não combinam com todas as pessoas, né? Tem uma pessoa lá, um exemplo, o cara usa social e o cara é totalmente fechado. Só que aquilo conta uma história dentro daquele rapaz, né, do caráter dele, da história dele, então isso combina. Agora você vai fazer talvez uma tatuagem muito delicada, um exemplo num roqueirão. É estranho, né? Então, tem essa linguagem também, conversando com a pessoa e fazendo um quadro para ele. Exato. Que legal. Isso é bem bacana. Assim como a vestimenta, né? Eu vou agora perguntar um pouco pra Tati sobre a mulher. Você acha que a mulher, ela se veste pra outra mulher, Tati? Mulher só se veste pra mulher. É incrível, né? É incrível. O atendimento, assim, quando você atende as mulheres, dificilmente uma mulher está se vestindo para um homem. A mulher, ela se veste para outra mulher, né? Parece que não, mas o nosso universo feminino, ele é muito competitivo, né? Existe esse romantismo, né? Existe, ok, entre o universo feminino, mas é bem competitivo nessa questão da vestimenta, sim. As mulheres, elas querem se sentir seguras. Principalmente desculpa te cortar, mas principalmente Imagina. pelas redes sociais que Sim, postam as modas, né? um corpo maravilhoso, com Exato. uma roupa maravilhosa. E elas te pedem muito provador, fotinhos? As minhas clientes querem ver a roupa em mim, né? Tati, eu não quero ver essa foto da modelo, né? A gente quer ver no seu corpo. Por quê? Porque quando a modelo veste o produto, ela vai estar demonstrando cada um no seu nicho. Ou a bijuteria, ou a peça de roupa, ou o sapato, né? Ou um cinto.
E quando você é uma consultora de moda, você vai demonstrar tudo aquilo que você vende, tudo aquilo que fica bom na peça, né? Teve clientes que já quiseram comprar peças de roupa e eu mesma falei, não ficou legal, não tá legal, não leva. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando, não é somente o dinheiro, né? É a sua consultoria. Nossa, quem te vestiu? Você ficou linda? Ah, foi a Tati. Tanto que as minhas clientes são todas, né, como eu já falei, por indicação. Então, assim, todo produto que você vende, quando é provador, elas querem ver tudo. O cinto, sapato, né? Agora a gente está trabalhando com lingerie também, né? Essa parte mais íntima, que as mulheres também querem. Tem mulheres que gostam dessa assessoria, porque ela já tem um evento à noite, então ela já sai de lá para maquiadora e ela já vai por evento. E já, É muito importante. já tiveram mulheres que você foi até a casa com a sua sacola, com tudo, e ela falou, eu quero essa camisa que você está vestindo? Várias vezes. Isso sempre acontece. Várias. Eu trabalhei numa rede de lojas que hoje é extinta. Desculpa. Que hoje é extinta. E todas as vezes que eu ia trabalhar, gente, sem mentira, era muita movimentação de quarta e sábado, né? Que é quando chegavam as peças. Eu tirava a roupa do corpo. Várias vezes eu vestia, eu ia para cá, eu ia de casa para o trabalho com uma roupa, chegava lá, vendia a roupa que estava no meu corpo, e aí eu colocava outra roupa da loja, e ali eu vendia, se brincasse, eu ia embora pra A casa. melhor vitrine Somos nós. somos nós, né? Que vende... Por isso a Sim. importância da gente estar nas redes sociais. Então, Dependendo do nicho, precisa. eu nunca né? quis essa É. questão da rede social. Confesso, a gente estava falando sobre isso em casa. E no ano de 2019, teve um rapaz, né? Muito gente boa, assim, um rapaz muito legal. Ele falou para mim assim, Tati, você se veste tão bem, mulher. O jeito dele falar, né? Mulher, você se veste tão bem, você tinha que estar na rede social, você é uma influencer, né? Demonstrando o seu look. Gente, nunca gostei dessa exposição, né? Nunca gostei dessa exposição. Tinha uma vergonha terrível. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Estamos numa era onde você não pode ficar escondido, porque não é visto, não é Não é lembrado. lembrado. E vamos pensar que é uma janela de oportunidades para quem não Exato. conseguiu acessar vocês ainda. Exato. Olha quanta gente vai querer uma tatuagem com todo esse cuidado que o Gabriel Sim. faz, vai querer te receber na casa dela. Sim. Então, se a gente fica fechada só no nosso nicho, a gente tá cortando Escondendo, possibilidades e Exato. oportunidades, tanto para vocês quanto para as pessoas. Então, a rede social, ela, do mesmo jeito que a gente tem que tomar cuidado, Sim. ela é um leque enorme de oportunidades. Então, a gente tem que usar a nosso favor. Exato. É um marketing maravilhoso, conecta pessoas. Então, Sim. vocês vão só crescer com isso e dar oportunidade para quem não os conhece. Sim, é bem Isso é legal. verdade. Ô, Tati, conta pra gente qual que é o seu estilo. Hoje o meu estilo é mais conf, né? Não é o meu, né? É o estilo das você peças vende. que eu vendo, né? Só que assim, a gente trabalha todos os dias na questão da vestimenta e na questão do estilo, porque todo dia tem um estilo novo, né? Hoje o nosso estilo é mais conf, mais mineiro, eu gosto muito dessa moda mineira, né? Mas eu venho percebendo que as clientes, elas pedem outro tipo de moda também. Então, a gente está migrando, né? Hoje a gente está com um estilo mais conf, porém eu também tenho outros tipos de produto para atender todas, né? Como eu falei, a gente trabalha com uma gama de mulheres. Normalmente, as minhas clientes são 35 mais, tá? Então, assim, é uma outra forma de se vestir, né? Uma forma um pouco mais social. E hoje elas pedem outros tipos de moda. Então, a gente tá agregando outros valores em relação a vestimenta, ao estilo, né? Daquilo que está em alta. Eu procuro não vender só o que está em alta, né? A gente trabalha com tudo para todas. É muito importante quando você trabalha com moda, é saber que a moda quem faz é você. Né? Por mais que você veja, olha, ela tá com o casaco ali de lurex, tem brilho, tá lindo o casaco dela, só que às vezes você não gosta, porque você não gosta do brilho. Então, é esse tipo de assessoria que você tem que entender a cliente. Identidade de cada um. Identidade. Assim, normalmente, assim, eu trabalhei muitos anos com isso, e quando você entra numa loja, você percebe que elas querem bater meta, né? Infelizmente a gente precisa, sabe que isso é real até hoje, mas eu não gosto de trabalhar com esse tipo de argumentação com a cliente, porque depois ela volta e ela troca e ela não vai estar satisfeita. Eu até tenho uma cliente muito querida, a Keila, vou falar o nome dela porque eu gosto muito dela, e assim, ela tem um estilo pessoal dela e ela gosta de vestir o que ela gosta. Tati, eu quero esse produto. Vamos procurar, a gente vai achar, a gente vai te vestir.
Então, assim, não adianta eu empurrar um produto na cliente que ela não vai se sentir confortável com aquilo e depois vai ter aquela questão do retorno, da troca, né, do recall ali. Então, não é legal. É legal que vocês vão conhecendo também, Sim. tanto a identidade quanto como é que você consegue trabalhar com essa cliente nessa maneira personalizada. Sim. Quanto tempo eu vou levar na casa dela, ou quanto tempo eu vou levar com a Exato. tatuagem, porque é uma cliente que precisa de um pouco mais de cuidado, que vai querer conversar mais, ou é uma cliente muito prática. Sim. Então, quando as clientes te procuram hoje, Tati, o que você oferece? Você falou que já começou também a trabalhar com lingerie. Sim. Você oferece também calçados. O que você pode oferecer para as clientes? Hoje a gente trabalha com toda a gama de produtos para vestimenta, né? Sapato, lingerie, bijuteria, cintos, bolsas e toda a parte de vestimenta, né? Calça, jeans, a moda mais mineira que é a Conf. Trabalhamos com tailleur também, toda essa parte de blazer, enfim, a gente trabalha com que o cliente, como eu te falei, o cliente tem o próprio estilo, a gente está ali para assessorar, não adianta. Tem pessoas que querem fazer a mudança no estilo e a gente dá essa assessoria para ela, mas normalmente as pessoas elas já vêm até a gente com um estilo próprio. Então você pesquisa muito aquele produto. Eu não gosto de comprar em qualquer lugar. Os meus fornecedores não são qualquer fornecedor, porque o produto ele tem que ser de qualidade, justamente por você ter essa assessoria pessoal para o cliente. Você tem que dar um produto para ele que não vai ter um retorno, né? Claro que às vezes tem algum defeito ou outro, porque nada é perfeito, claro. Só que é muito importante, elas entendem muito, a gente faz a troca e ok. Mas a cliente ela já vem com o estilo dela próprio. A gente dá essa Facilita para vocês. É a facilitação, exato. É isso aí. E então vamos falar agora um pouquinho com o Gabriel, de tatuagem. Vamos voltar aqui, Gabriel. Eu já sei que você faz uma coleção das máquinas. Faço. Né? Conta um pouquinho pra gente da história da primeira. Então, tudo começa, né? Naquele dia eu ganhei uma máquina horrível. Ruim. Ruim. O famoso pica-pau, né? E ali depois, quando você conhece o lado mais profissional da coisa, você acaba vendo que existem materiais de ponta, né? E ali, lembrando que o ano era 2015, né? Estava começando ali a relação das máquinas rotativas, que todo mundo lembra da Tatu pela aquela máquina que faz barulho, né? A bobina. E estava saindo. E aí eu lembro que quando eu fui na primeira loja, né? Eu fui com meu pai, na época, tava sem condição nenhuma. Meu pai que me ajudou a comprar a primeira máquina profissional. E ali eu vi na loja uma máquina de ponta, que na época era Electra. Electric Ink, me patrocina, hein? Já faz aí, ó. Vou fazer meu merchan. E ali eu vi uma máquina, eu lembro que o acabamento da máquina, né? Ela me chamou muita atenção, porque eu sempre fui muito detalhista nessa relação das cores, algo mais exclusivo. E ali quando eu vi aquela máquina, né? Eu perguntei o valor, era um valor na época pra mim que era absurdo, não tinha como eu comprar. E eu tomei aquilo como um propósito na minha vida. Eu falei, eu vou comprar essa máquina aí. E aí o mais engraçado é que passaram-se anos, né? Anos aí na Tatu, graças a Deus tudo deu certo, né? Deu dinheiro, a relação da profissão pra mim. Fui comprando várias e eu acabei voltando nessa loja. Eu fiz amizade com esse dono, né? Tenho amizade com ele até hoje. Um beijo pra você, André. Você é top. E aí eu fui e ele possuía essa máquina. E aí eu descobri que ele não era tatuador. Eu descobri que ele também colecionava os materiais, porque eram lindos. E a máquina tava lá sem uso. E eu comprei ela dele. Falou, a hora é agora. É agora. E aí ele fala que até hoje ele se arrepende de ter me vendido, né? A máquina não tem outra. E aí eu aguardei, porque pra mim aquela máquina, ela tem um significado, né? O significado de que tudo é possível, né? E a tatuagem também, como ela começou na minha vida, né? Não foi por causa de grana, foi propósito. E ali eu vi que eu havia finalizado um deles. E você usou ela? Não, ela não usei. E eu não vou usar. Ah, ela você não trouxe ela, né, pra mostrar pra gente, trouxe, né? Ah, não que trouxe, pena. eu tinha que ter trazido. Você personaliza as suas máquinas, né, Então, Gabriel? para falar a verdade, o que acontece, né? Na Electric Ink, no passado, as máquinas elas são feitas de alumínio aeronáutico, né? Então elas não têm pintura, elas são anodizadas, né? A anodização é um processo químico que ela muda a cor do alumínio. É linda, a coisa mais linda do mundo. E na época ele fazia séries, né? Um exemplo, 30 máquinas eram amarelas, 30 máquinas eram azuis. Só que com o decorrer do tempo na Tatu,
elas foram se deteriorando, né? E eu guardei elas. Então, assim, eu tenho muita máquina hoje que tem muito cara patrocinado que não tem elas. E elas estão impecáveis, todas. Atenção, Isso vai marcas. ter uma venda ou não? É só um... Colecionador, ó. Tanto é que essas máquinas, o que elas têm a história da minha vida, né? Porque maquinário de tatuagem é caro, né? Não é barato você trabalhar com material de ponta. E quando eu comecei a tatuar, eu venho de família cristã, né? E tradicional. Então, assim, não acreditaram em mim. Então, assim, para mim comprar elas era um troféu. Então, assim, cada uma que eu fui comprando ao longo da história, todas da minha época eu comprei, eu tenho todas. Tanto é que essa Electra, eu acho que eu tenho 6 dela, tem uma de cada cor. São patrimônios que você foi Exato. construindo. E tanto é que agora eu tô querendo colocar elas em um quadro, né? Que eu quero eternizar, porque eu não uso mais. É a real, né? Às vezes ali a gente acaba pegando ali, né? Um trabalho ou outro, na Natasha eu ainda uso, que eu gosto. Porque assim, cada máquina, ela funciona de uma forma. São pincéis para um pintor. Tem um pincel que ele é mais seco. Tem um pincel que ele faz uma aquarela. Tem um que você trabalha no acrílico. E com as máquinas não são diferentes. Elas funcionam de modos diferentes. Então você traz nuances diferentes para pele, para técnica, e isso eu acho muito legal. E assim, uma pergunta agora aleatória. Você olha pra pessoa, a pessoa chega e você já vê a pele dela, você fala, essa daqui acho que eu vou usar essa máquina. É Então, assim? Exato. Tanto é que assim, com o tempo vai passando, você tem ali peles mais flácidas, você tem pele que ela é mais Coloração da densa, pele. né? Você tem pele mais ressecada. Então, o que acontece? O jeito que a máquina funciona, ela difere como ela aplica o pigmento na pele. Então você tem máquinas mais suaves e você tem máquinas mais agressivas, né? E aí você vai brincando com essas nuances. Então ali, naquele momento do preparo, que você vai fazer a asepsia, a tricotomia, você vê a pele do cliente como é que ela está. E até eu faço isso, tá? De fazer uma hidratação, se eu preciso, antes do procedimento. Porque não dá pra você tatuar a pele de qualquer forma. Então, basicamente, essa questão, para quem nunca fez ou para quem não entende, que tem pessoas que falam assim, com o tatuador X foi muito rápido, doeu muito, com o outro parece que ele tem a mão mais leve. Basicamente, a diferença das máquinas, como a Mi acabou de falar, é por conta de você observar a pele ou não. São máquinas mais modernas, tintas. O que difere muito entre um tatuador e o outro, de repente a dor? Sim, a princípio, muito importante essa pergunta que você fez. A princípio, para mim, o que difere a dor é o atendimento. É igual dentista, Tá. né? Você já tem aquela imagem, né, de um profissional que não vai falar com você, que ele é sério, que ele é bravo. E aí eu acredito que aquilo é tudo cerebral, né? Aquilo ali, ele piora algo, né? Você enrijece. Tanto é que na tatu, quanto mais relaxado você está, a pigmentação é diferenciada. Então, assim, o que eu vejo muito, né, o que me difere dos outros tatuadores eu não ligo para tempo. Se eu for fazer família, nem você, se for 6 horas, é 6 horas para fazer família. Eu não ligo, né? Porque para mim, assim, o propósito é você sair com algo que para mim é eterno, não vai sair. Não é uma roupa, né? Acabou a moda, vou comprar. Não, é para sempre, aquilo vai fazer parte de você. E como você falou, sim, a máquina, a agulha, porque existem vários tipos de agulha. As agulhas, só assim, resumidamente falando, elas são como pontas de espada. Você tem uma espada que ela causa talvez um impacto maior, ela quebra, tem uma outra que ela dá a lança dela, a amplitude é maior. Então, um exemplo, um fine line para uma pigmentação sólida, são agulhas diferentes, né? São técnicas diferentes, máquinas diferentes. E para mim, pigmentação top leva tempo. Não é de qualquer jeito, não é rápido. Então, assim, entrou no estúdio, não tem hora para sair. Tá certo, Legal. faz toda a diferença. Faz. Olha que consultoria, porque eu não entendo nada de tatuagem. Mas eu acho que a maioria pra quem não entende tecnicamente, a maioria Sim. das conversas, das reclamações ou afirmações positivas é isso. Ali é o tatuador, doeu mais, mas acho que é porque foi muito rápido. Então, existem uma gama enorme, tanto de tinta, de máquina e do atendimento, como você mesmo disse. Tanto é, né, um detalhe.
que eu acabei esquecendo de falar. Os pigmentos na tatu, porque assim, a tatuagem pra mim nada mais é do que você pintar um quadro. Você tá fazendo uma tela. E um artista, quando ele vai fazer uma tela, um pintor vai pintar uma parede, o pigmento ele nunca vem preparado. Então você tem que ter sua diluição. Quanto mais diluído o pigmento, ele é mais aquoso, ele entra melhor na pele. Aí uma pele que não está preparada, por incrível que pareça, eu passo preparo para os meus clientes antes. Um exemplo, ontem você estava lá na feijoada, arrebentou na feijoada, hoje vai fazer um colorido, você tem ali 70% de chance do seu trabalho estragar. Porque seu organismo já está poluído, ninguém faz isso. Que legal. Então assim, é uma forma de um cuidado, né? Então eu acredito que isso faz todo o diferencial em uma tatuagem. E fora também a mãozinha, né? Que tem que ter mão pesada. É bruto. É igual injeção, né? É enfermeiro, né? Você pega ali, enfermeiro. é ruim o negócio. Então, assim, ali sempre faz com que o cliente ele se sinta o mais confortável possível. E eu gosto de desconstruir essa imagem que você tá no estúdio de tatu. Igual um exemplo, se você me visse na rua, você ia falar que eu era tatuador. Nem brinca, eu tenho. Tatuagem eu tenho uma aqui só, né? Então eu acho bacana, isso eu acredito que traz uma delicadeza e uma confiança a mais para os meus clientes. Gabriel, e fala pra gente, aonde que fica o seu estúdio? Quem quiser, fala aqui pra essa naquela câmera câmera. aqui, Vai ó. essa daqui? Isso, olhando aqui. Ó, o meu estúdio ele fica situado ali na Doutor Erasmo, Vila Assunção, próximo ao Hospital Cristóvão da Gama, mas tem um detalhe, é só horário marcado. E qual que é o seu arroba, Gabriel? O meu arroba tá lá no Instagram para vocês seguirem, El Gomes Tatu, com 2 T's e 2 Os. Gabriel agora vai ser lançado, já tem muito movimento na sua rede social, Mas agora vai melhorar, né? não deixe de postar. E Tati, quais os seus planos futuros aí? Você falou com muito entusiasmo, com muito orgulho, ó, pode me colocar como sacoleira, que eu vou na casa das pessoas fazer todo esse trabalho. E quais são os planos futuros que a gente já tá sabendo? Bom, meu plano futuro é ter um espaço, né, de trabalho, né? A gente já está trabalhando em cima disso. A gente já vi alguns lugares, porém os lugares que eu vi não deram certo. Por enquanto, continuo fazendo esse trabalho de assessoria pessoal, indo até a casa das pessoas, né? Levando os meus produtos, a minha alegria, as minhas peças. Mas mais para frente, assim, os nossos planos são de abrir um espaço físico, onde eu possa receber com mais tranquilidade as minhas clientes, uma portinha aberta. Esse é o meu intuito futuro, né? E em breve será feito, se Deus quiser. Amém. Tati, você tem algum recado para deixar para essas mulheres que são suas clientes, as próximas que estarão contigo? Deixa um recado ali para elas naquela câmera e nós vamos deixar depois o arroba da Tati. Tá bom. Bom, agradeço a todas que sempre confiaram no meu trabalho, que abriram as suas portas para me receber. Sou grata a vocês, que me ajudam ali a todo mês a fechar os meus pedidos, meus trabalhos. Agradeço as próximas que virão, que me derem a oportunidade de apresentar o meu trabalho para vocês. É um trabalho muito sério, com muita dedicação, um trabalho com muito amor. Não trabalho somente pelo dinheiro, né? Assim como o Gabriel, a gente tem assim essa nossa questão de vida, não é só pelo dinheiro, mas pela satisfação pessoal de cada uma de vocês. Então, dê oportunidade para os pequenos começos. As pessoas precisam começar de algum lugar. Ninguém começa lá de cima, nós começamos de baixo. Então, a todas que já me deram a oportunidade, obrigada. As que vão me dar essa oportunidade, já venho agradecendo antecipadamente. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Eu confio no meu trabalho, tá, gente? Que delícia. Vocês vão arrasar, tá bom? São muitos anos na moda. Muitos anos, a gente conhece um pouquinho, né? Mas todo dia aprendendo sempre. Quem não senta para aprender, nunca levanta para ensinar. Então, a gente nunca sabe de tudo. A gente está aprendendo todo dia um pouquinho mais. Bom, minhas redes sociais. É a Montpellier Shine, é o nome da minha loja. Estou estruturando logo. Vocês terão um arroba. Mas, inicialmente, o meu arroba é Montpellier Shine. Tá bom? Minha loja. Em nome de Jesus vai estar lá para vocês. E o meu pessoal é Tatiana Santos. Quem quiser me seguir. Vou começar a dar dicas de moda. Tá bom para vocês? Eu tenho muita vergonha ainda de fazer os provadores, mas eu vou trabalhar essa parte aí. E lembrando também, deixa aqui um recadinho para vocês. Eu e o Gabriel, a gente tem uma parceria. Hoje, eu sou produtora aí do Gabriel, né? A minha empresária, minha empresária fala. Todos vocês que quiserem tatuar, podem me chamar também
que a gente faz o agendamento do Gabriel, a gente trabalha aqui em conjunto. O trabalho dele é mais voltado para mulheres, viu, gente? É um trabalho muito sério. Não indicaria se não assim não fosse, tá? Trabalha para homens também, por isso que o estúdio, ele é um estúdio privado, porém o trabalho dele é mais voltado para as mulheres, tá? Um trabalho bem personalizado. E assim, eu só faço fine line, né? Mas ele trabalha com várias técnicas, old school, Realismo. né? Realismo é o que ele tem como carro-chefe. É aquilo, a gente nunca se lançou, ele não se lançou tanto ainda para mídia, mas daqui para frente será lançado. E daqui para frente é só alegria. É primeiro de muitos. Verdade, verdade. Agradeço as certeza. meninas também por nos receber. Nossa, eu quero agradecer já. Foi muito bom o papo, muito bom mesmo. Muito sucesso pra vocês, vocês vão Obrigado. prosperar muito. Daqui a pouco vocês voltam pra contar As novidades. mais novidades, mais case de sucesso. Com que Deus certeza. abençoe vocês Amém. ali no propósito, nesse cuidado com as pessoas, porque isso tá faltando. Escutar as pessoas, acolher as pessoas, isso faz toda a diferença. Parabéns, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você. Obrigada, Agradeço. obrigada, viu? Muito top. Obrigada. E é isso aí, gente. Ó, você também quer se inspirar, quer contar sua história, vem pra cá, porque com elas é assim, não é, Dani? Vem pra cá. Tchau.